perguntando, tá? Lembrando que tem sorteio, tá? Desses chaveirinhos aqui, ó. Só mandar seu nome aí e falar de onde você está nos assistindo. A gente provavelmente manda aí por correios, né? Para você. Esses chaveirinhos aqui, ó. 2 chaveirinhos hoje, hein? 2 pessoas vai ganhar. Muito bom, Pastor Kerston. Eu queria falar sobre a árvore de Natal. A árvore de Natal tem na Bíblia? Olha, você vai encontrar ela, acho que em Jeremias, né? Acho que é Jeremias capítulo 10, se não falha a memória, né? Mas vai falar dela dentro de uma outra perspectiva, né? Vai falar sobre ela é vista como um bosque ídolo, né? Porque na realidade, segundo a enciclopédia inglesa, né? Acho que no capítulo 9, se não falar a minha memória, vai falar sobre a história de Semiramis, Tammuz e Nimrod, né? Seria uma história antiga aí. E a enciclopédia inglesa ela vai dizer que a árvore de Natal ela surgiu do solstício de inverno dos povos nórdicos ali, né? Ou melhor, dos povos celtas ali. E diz a lenda, né? Diz a lenda que a Semiramis, que era mãe e esposa de Nimrod, né? Um casamento incestuoso, ela teve um filho chamado, no caso que é de Tammuz, mas vamos dizer que esse filho não era nem de Nimrod, ela era uma adúltera, né? No entanto, que a Semiramis ela vai ser conhecida na questão das culturas como a rainha das prostitutas, né? Então, por exemplo, ela vai ter o nome de Astarote, ela vai ter, em várias culturas ela vai ter o nome diferente, a Diana dos Efésios, né? Então ela vai ter vários nomes de diferentes ali. E diz que ela que criou essa polêmica. Por quê? Porque Tammuz ele era também um caçador como era o Nimrod, né? E diz que o animal o matou num pé de pinheiro. E ela falou que ele subiu, que ele pegou, ele subiu por esse pinheiro e virou o Deus Sol. Então virou um costume celta de levar um pinheiro para dentro de casa e enfeitar com velas, né? Isso é uma das vertentes que surgiu a árvore de Natal. Eles tinham o costume de colocar ali, tipo, alguns presentes embaixo dela, simbolizando o nascimento dele, né? Então, no entanto, que até em Ezequiel 8, no caso, quando Ezequiel ele faz uma profecia ali da corrupção do templo, né? Que aquele rei lá, acho que é o rei Manassés, ele pegou e profanou o templo. Então Ezequiel ele vai falar um pouquinho dessa questão da profanação. Ele fala das mulheres, né, em Ezequiel 8, chorando por Tammuz, de olho para o sol, né, atestando essa lenda, né, que está na enciclopédia inglesa. Então a árvore de Natal ela surgiu dentro dessa perspectiva. Vai ter algumas outras nações que herdaram, porque, por exemplo, quando você estuda a questão histórica das nações, vai ter nações que herdavam costume de outras nações. Vai ter nações que junto a essa crença, pegaram essa árvore, né? E onde tem aquelas bolinhas de Natal, vai ter algumas crenças que no sacrifício de criança, eles pegavam o testículo de algumas crianças e penduravam naquela árvore, tá? Só que isso vai ser uma crença que surgiu da tradição celta, né? Então, ou seja, cada nação que englobava esse tipo de crença, no caso, em Tammuz, adaptava a sua própria cultura ali. E, geralmente, as culturas que tinham sacrifício de crianças, né? Eles pegavam, enfeitavam e colocavam os testículos dos recém-nascidos ali, né? Nessa árvore, em homenagem a Tammuz, né? Simbolizando, né, a questão da fertilidade, engloba um monte de coisa. Tá? É um assunto bem vasto também. Então, por exemplo, a árvore de Natal, ela tem um surgimento bem obscuro. Nossa, pelo visto, então, o simbolismo da árvore de Natal é um pouco mais perigoso, né? Sim, sim. Um pouco mais perigoso porque, assim, esse mesmo pastor que a gente estava falando há pouco tempo atrás,
ele estava gravando esse vídeo na frente de uma árvore de Natal. Assim, tudo bem se o senhor concorda com ele em partes da celebração do Natal, porque já está englobado na mente das pessoas, já faz parte da cultura, já tem aquele sentimento das pessoas já pelo Natal, e é realmente bem difícil tirar das pessoas esse tipo de coisa, né? Principalmente na igreja cristã, que isso já existe há um tempo, e a igreja da pessoa comemora, e a pessoa ama estar em família, fazer aquele almoço. Eu brinco com os meus filhos, que é assim, né? Todo filme de Natal tem alguém querendo acabar com o Natal. Aham. E essa pessoa é uma pessoa muito ruim. A pessoa que quer acabar com o Natal. E hoje em dia eu sou esse tipo de pessoa, né? Que quer acabar com o Natal. Mas Aham. assim, é, então, esse negócio de árvore de Natal já é uma coisa bem mais perigosa do que você realmente celebrar o nascimento de Cristo, né? Você colocar uma árvore de Natal no altar da sua igreja já é algo mais perigoso, né? Sim, veja bem, corrigindo um detalhe que você falou aí. Eu não concordo com o Natal, tá, pessoal? Vou deixar bem claro isso. Sim, sim, sim. Eu Não, vou deixar bem claro isso. Eu vou deixar bem claro isso, que eu não concordo com o Natal, eu não celebro Natal, eu sou simplesmente assim, eu procuro ter acho que o pastor Kerson travou aí. fazem parte da sociedade, são pessoas simples, pessoas que não estudam, pessoas que não têm acesso, muitas vezes, a um saneamento básico, que dirá um conhecimento de faculdade, um conhecimento mais acadêmico. Então, ou seja, eu não, que nem eu falei para vocês aqui, eu não vejo problema nenhum no dia 25, que é um feriado, você fazer um churrasco com a sua família, ou falar de Deus nesse dia, desde que não seja falar, estou celebrando o aniversário de Jesus, entende? Que não é. Agora, por exemplo, a pessoa ficar em frente a uma árvore de Natal e falar que aquela ali tá tudo normal, sabendo o significado dela, eu acho isso um pouco complicado, tá? Respeito, né? Porque cada um é cada um. É claro que quando um cristão ele vai montar aquela árvore lá, ele nem sabe. Para ele, aquilo ali é um simbolismo de inverno, as árvores estão enfeitadas. Como ele não sabe a cultura judaica do primeiro século, né? E ele entende que ali foi o nascimento, então ele vai achar que ele não vai ter entendimento que aquilo ali é pagão. Mas no caso do doutor, no caso Rodrigo Silva, que, já é um acadêmico, eu acho que no caso dele já é uma questão bem diferente, porque ele já sabe o certo e o errado, né? Então, eu respeito a opinião dele, mas não concordo com essa prática, não. Sim, verdade, verdade. Tem o Fábio Sato que mandou aqui uma mensagem. Na verdade, Fábio, ó, a sua mensagem foi até meio que analisada aí pelo Google, pelo YouTube, porque falou de órgão genital de criança. Mas assim, vamos lá, deu para ler aqui o que está escrito. Mas qual o sentido de pendurar órgão genital de criança? Ele pergunta, Pastor Kerston. Na verdade, não tinha sentido nenhum, né, Pastor Kerston? Era mais Aham. a cultura daquela época, né? É, se não me falha a minha memória, é uma cultura, alguns povos de origem semítica, né? Tinha essa cultura, tá? Eu não vou lembrar aqui agora, para falar de cabeça, eu não vou lembrar aqui agora, mas o simbolismo era algo associado à geração, né? Da, 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 algo associado no caso, a prole que iria vir, né? Então eles apresentavam aquela geração ao deus no chamado no caso que é o deus Sol, que é o Tammuz, né? Então ele tem esse significado. Lembrando que eu trouxe uma das perspectivas que tem sobre isso, tá? Que no caso eu peguei aqui só duas, né? Mas existe várias, né? Aqui é mais cabível para mim, né? Foi a que eu falei sobre a questão celta, né? Que está ali na enciclopédia inglesa, né? Que eles enfeitavam com velas ali para
a agradecer, né, ao Deus Sol. Mas existe várias, depois que houve o sincretismo ali, cada cultura que adotou essa questão essa questão da árvore, né? Ela colocava um significado a mais ali. Então o negócio é bem mais amplo. É muito mais amplo, realmente. Eu não sei se eu consegui, no caso, pegar e responder pro irmão aí, mas eu Eu acho que passei aqui o que sim, tá na minha acho que cabeça aqui. respondeu sim, acho que respondeu. Ele até mandou uma crítica aqui, mas assim, ele falou: o cristianismo é o anticristo. Eita, isso daí foi forte. Já, Então, já exagerou. eu acho que eles exagerou um pouquinho, porque o cristianismo é o anticristo, né? Eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de equilíbrio nesse assunto, Josmar, porque, veja bem, nós todos conhecemos a fé de Israel dentro do cristianismo, mesmo ele sendo um pouco distorcido, né? E as pessoas, muitas vezes, elas falam mal do cristianismo como se o cristianismo fosse um pensamento monolítico. E não é também. Existem vários tipos de cristianismo. Tem igrejas, no caso, reformadas, que não celebram Natal, tá? Sim, Só que essas igrejas não existem aqui no Brasil, né? Então, ou seja, pegar o cristianismo como um todo e colocar num bolo só é a mesma coisa de eu pegar o judaísmo e colocar num bolo só, porque também não é um pensamento único. Existem vários tipos de. Para você ter uma ideia, Josmar, existe, por exemplo, pelas minhas contagens aqui, vou de cabeça, 4 tipos de igreja. No caso, só de igreja católica, tem uns 4 tipos. Tem Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Ortodoxa Grega, Igreja Católica Siríaca, Igreja Católica Assíria, ó, tem 5, né? Igreja Católica Anglicana, tá? sim, Isso as que eu falei aqui de cabeça, que tem mais, sim, né? sim. Judaísmo, só do século XVII para cá temos o judaísmo reformista, o judaísmo conservador, o judaísmo no caso do ortodoxo, judaísmo messiânico, o judaísmo racídico, tá? O judaísmo caraíta. Então, ou seja, isso só os que eu lembrei aqui de cabeça, porque tem mais também. Então a Sim. pessoa colocar tudo num bolo e pregar o ódio, o cristianismo, ela é a religião do anticristo, a pessoa se esquecer que mesmo tendo falhas teológicas, tá? O cristianismo apresentou Jesus às nações. Sim, verdade. Muito bom, pastor. Muito bom mesmo. Vamos continuar falando mais sobre o Natal, né? Vamos falar um pouco mais sobre o Natal. Eu quero pedir primeiro, antes de fazer a pergunta, para o pessoal dar o like no vídeo. O pessoal tá chegando, o pessoal aumentou bastante o número de pessoas visualizando aí. O pessoal não está comentando. Temos sorteio hoje, tá? Lembrando a vocês, sorteio de chaveirinhos aqui, bem legais, tá bom? O pessoal não está comentando, não está curtindo, peço para que curta. É, Nós vamos voltar com o assunto do Natal, porque está chegando aí o Natal. Lembrando que a gente não está falando mal do cristianismo. A gente não está aqui pregando contra o cristianismo, mas estamos aqui pregando contra esta data que não é o nascimento de Jesus, não é o dia em que ele nasceu e também não tem na Bíblia para a gente celebrar esta data. Uma coisa que eu quero falar com o senhor, pastor, é o seguinte: as pessoas, até mesmo esse pastor que a gente estava conversando sobre ele, da Adventista, defende tanto esta data, mas não celebra as festas bíblicas, né? Aí é que está a questão. Se você, ok, ele entende que o público dele, a igreja dele, não estou falando apenas dele, mas de outras igrejas, de outros ministérios evangélicos, todos eles defendem o público dele, ou as pessoas que gostam do Natal e que não vão retirar isso da igreja, ok. Mas e as festas bíblicas? Já que ele entende
que existe, que não existe essa data na Bíblia, que o Natal não é para ser celebrado assim, mas e as festas bíblicas, como que fica, né, pastor? Então, é assim, infelizmente, o cristianismo que surgiu do catolicismo, né, que é uma que deu origem a esses vários tipos de denominações que você conhece hoje, né? Por exemplo, a Adventista é uma igreja centenária, né, cara? Ela surgiu no período medieval junto aos batistas, aos presbiterianos, e ela é uma igreja que fez parte da Reforma Radical. As igrejas que surgiram porque as pessoas muitas vezes falam da Reforma, mas as pessoas acham as pessoas acham que os reformistas eles tinham um pensamento único também, mas não tinha. Por exemplo, eu até postei um vídeo na minha rede social essa semana quando eu fui lá em Berna, né? Eu fui em Berna e em Zurique, lá na Suíça, e ali a gente conheceu uma igreja de Eurico Zwinglio, né? Por exemplo, Zwinglio, que faz parte da Suíça alemã, tá? Era um reformista, ele chegou ali em 1519. Ele não concordava com o João Calvino, que faz parte da Suíça, que faz parte da reforma da Suíça que fala o francês, né? Então, ou seja, a própria reforma em si, ela começou errada. Então, por exemplo, você vai observar ali na questão da reforma, a reforma ela reformou dogmas católicos medievais. Então, ela já começou errada. Quando houve os 150 anos de reforma, surgiu os anabatistas, os presbiterianos, os adventistas e por aí vai. E cada grupo que fez parte da reforma radical, que eram chamados de seitas pelos próprios, né, no caso no caso foi chamado de seitas pelos próprios, né, aqueles que foram os que surgiram com a reforma. Então, ou seja, cada um teve o seu entendimento teológico da Bíblia, né? Então, ou seja, cada pessoa que faz parte de uma denominação tem a sua cartilha ali, o seu estatuto de fé. Então, ou seja, como o Dr. Rodrigo ele professa a fé em Deus de Israel, em Cristo, na Adventista, ele segue a cartilha da Adventista, né? Que eu entendo que tem acertos e erros. Tem acertos e erros. Então, na minha opinião, ele não se atentar às festas bíblicas, na minha opinião, né, e se atentar apenas à festa de Natal, para mim ele está errado, né? Mas fazer o quê? É um pensamento dele, né? É um Sim, pensamento dele. sim. Tom Carlos pergunta qual é o nome desse pastor que está respondendo. Esse é o pastor Kersto, estamos aqui falando sobre o Natal. Ele é da congregação A Caminho de Sião. O nome é esse mesmo, se você procurar lá no Instagram, segue, tá? A Caminho de Sião. Para quem não conhece, o pastor Kersto aqui já veio no programa algumas vezes, tem outros vídeos dele falando sobre vários assuntos pertinentes aí. Tem um vídeo que bombou bastante, que é o judaísmo de Yeshua, né? O judaísmo de Jesus. Esse vídeo bombou bastante aí, pastor Kerston. E Muito quem bom. quiser pode assistir aí também novamente aí, quem não assistiu, tá bom? O Tom Carlos aí que não conhece o pastor Kerston, assiste lá os outros vídeos. Muito bom, Josmar. Nossa humilde congregação, para quem não sabe, o Josmar, nós somos uma igreja evangélica restaurada, né? São poucas aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos da América tem bastante, né? Temos aí o pastor Dave Young, né? Hoje que é o presidente da Igreja de Cristo lá nos Estados Unidos da América, que é uma igreja evangélica restaurada, né? É uma igreja centenária também, fundada na Idade Média por Bart Stone. Professor lá no CATS, na época. O pastor David, ele tem um trabalho muito bom na Europa de revangelização da Europa. Eu aprendi muita coisa sobre a história da igreja com o pastor David Young. E tem outros pastores aí, que é o pastor. Se você pegar, tem também, você vai encontrar também que é o pastor Matt Mackel, que é um pastor evangélico também, que tem um vínculo com os judeus messiânicos. Então, por exemplo,
lá nos Estados Unidos da América, né, não tem essa vibe que tem aqui no Brasil, né? Ali você vai ver judeus messiânicos chamando pastores para ministrar em sinagogas, e você vai ver pastores também chamando esses judeus para ministrar nas igrejas. É um contexto bem parecido com o primeiro século. Só que no Brasil que tem essa divisão, né? Mas essa divisão é uma questão bem política mesmo, né? Porque as igrejas elas têm essa questão de não tem muito esse diálogo interreligioso. E a nossa igreja ela visa trazer uma fé, no caso, restaurada, pegando aquilo que os reformistas acertaram e tirando aquilo que eles erraram, tá? Porque quando se fala dos reformistas, tem coisas boas também, Josmar, Sim. tá? Eu aprendi a ter esse equilíbrio com o pastor David. E o que é ruim, jogar fora, né? Então, ou seja, a nossa igreja, ela visa fazer o quê? Mostrar a importância de Israel como relógio de Deus, combater o supersessionismo e o antissemitismo, e também combater o antinomismo, né? Mostrar a importância do Shabat, né? As festas bíblicas, que também é um Shabat. Então, ou seja, uma igreja evangélica restaurada, ela visa trazer essas questões, né? Nós não nos transvestimos de judeus, mas seguimos uma teologia, podemos dizer, judaico-messiânica. Você acabou de responder, pastor Kerson, a pergunta de Fábio Sato. Interessante, vocês são judeus? E agora que o senhor estava falando, ele mandou assim, benjaminitas. Ah, tá. Que eu acho que Bebês ele, e amenites? eu acho que ele falou, ele deve ter pensado que o senhor deve ser benjaminitas, alguma coisa assim. Não, não, não. Nós somos evangélicos mesmo, só que temos uma amizade, um vínculo, né, com os judeus messiânicos. Isso, muito bom, muito bom. Tá respondido já tá respondido, já falamos o que a sua igreja representa, a sua congregação. Tá ótimo. Estávamos falando aqui sobre o Natal, tá, pessoal? Quem não assistiu o vídeo completo aí, não assistiu do começo, porque o pessoal parece que acordou agora, tá bombando aqui, começando a encher mais de pessoas aí. Continue comentando. O sorteio, gente, eu vou falar para você. O sorteio desses brindes aqui do Resgate Judaica. Pesquisa aí no Google Resgate Judaica. Resgate Judaica tá no Instagram, o Resgate Judaica tá aqui no YouTube, tá até na Shopee, tá? Na Shopee, se você procurar lá Resgate Judaica, você consegue comprar algumas coisas deles também. Eles entregam para o Brasil inteiro, tá bom? É só pesquisar Resgate Judaica que você vai achar esses itens aqui. Eles nos presentearam para que a gente sorteie. E você que comentou aí nos vídeos, vai lá para o Instagram, porque a gente vai sortear lá, tá bom? Porque não dá para sortear aqui, gente. Pelo amor de Deus, tem bastante. Tem pessoas aí nos assistindo aí, e não tem como ligar o computador aqui e começar a sortear. Então, lá no Instagram eu vou mandar o resultado, tá bom? Podcast da Restauração, é só seguir. Podcast da Restauração. Para concluir, pastor Kerson, o que o senhor fala sobre o Natal, assim, só para a gente deixar bem claro para o pessoal, para concluir de vez esse assunto? Olha, eu particularmente, eu não gosto dessas datas. Eu nunca gostei, né? Acho que o último Natal que eu celebrei foi em 1998. Mas eu lembro que a minha filha mãe, né, que é praticamente, ela estudou a minha mãe, ela estudou até a segunda série. E eu lembro que ela montava a árvore de Natal na sala, e de repente, e naquela época, acho que ele foi em dezembro de 99, que ficou até gravado essa data, no caso, para mim. Minha mãe olhou assim e falou assim: Isso aqui não é de Deus. Ela estava orando, ela falou: Isso aqui não é de Deus. E ela começou a quebrar a árvore, né? E naquela época, praticamente, eu não sabia nada na questão da parte teológica, a parte histórica. Não tinha a minha formação ainda, né? E eu achei estranho aquilo. Depois que eu comecei, fiz alguns seminários, né? Terminei o estudo sobre ciência da religião. Estudei também a siriologia.
Então eu comecei a ter esse conhecimento e eu vi que o Espírito do Eterno ali usou a minha mãe. E eu acho que essas datas, pelo menos para mim, né? Para algumas pessoas vai ter um simbolismo até de felicidade, que quando a família é uma família unida, essa data vai ser uma data boa, porque as pessoas vão se unir ali, vão pegar, ficar alegre e tal, tal, tal. Mas eu vou falar assim, Josmar, o que eu entendo de um modo geral, cara. Você vai ter uma festa que lá vai apregoar glutonaria, bebedice, né? O cara fica sem falar com você o ano inteiro, depois ele vem te dar Feliz Natal naquele dia, depois não olha mais na sua cara o ano inteiro. Então, eu não tenho boas lembranças dessas datas, não só porque é um dia, é uma data que veio do paganismo, mas é uma data que eu não vejo grandes lembranças dessa data. Então, para mim é um dia normal, tá? É um feriado aí pagão como qualquer outro. É muito interessante isso que o senhor acabou de falar, pastor Kerson, porque eu compartilho da mesma coisa com o senhor, sabe por quê? Eu até falo para minha esposa, a gente conversa, a gente fala, você já percebeu que da data do Natal até o Ano Novo, existe tantas mortes, tantas brigas de família, tantas coisas ruins acontecem nessa data, e até a gente tem memes na internet, né, de música de Natal, tocando lá, então é Natal, e o pessoal quebrando pau, batendo É no isso mesmo. outro, É quebrando isso mesmo. garrafa. É muito interessante isso. E para a gente ver que essa data ela tem um significado espiritual, né, Pastor Kerston? Fala um pouco Bastante. sobre isso, sobre o significado espiritual que tem, porque isso mexe com o mundo espiritual, não é verdade? Ah, com certeza, porque assim, o pessoal fala assim, o espírito do Natal está no ar, né? Por exemplo, eu tenho a minha crença que o espírito do Natal não é o espírito de Deus, né? Veja bem, eu já usei essa data para evangelizar, já usei, né? Eu até contei um testemunho lá no grupo que um amigo meu, que no caso que era no caso católico, "Pô, você pode vir aqui em casa fazer uma oração, você é pastor e tal." Eu fui, mas ele não sabia que eu não celebrava o Natal. Fui lá, fiz um culto lá. Depois eu falei para ele, né? E ele falou assim, puxa, mas, né? Eu falei assim, não, eu vim aqui pela sua amizade e tal. Pra mim, hoje é dia normal. Então, assim, Josmar, eu não sou muito radical, sabe? Eu não sou uma pessoa. Eu acho que ter equilíbrio é muito bom, porque o radicalismo ele faz com que você se torne uma pessoa intolerante, né? E você sabe que o radicalismo ele traz morte. Mas, assim, se eu puder falar de Deus nessa época, eu falo. Mas eu concordo com você que nessa época, do dia 25 ao dia 1º, eu fico trancado dentro da minha casa. Nem de viajar eu gosto. Porque eu vejo muita coisa ruim, você vê cara bêbado na rua, é um matando o outro, sabe? Tem um cunho espiritual muito pesado, tá? Porque na realidade, se na realidade o Natal fosse voltado para Jesus mesmo, ou para Yeshua, para quem preferir aí, não teria tanta morte. Porque, por exemplo, ainda que seja um dia que não é o nascimento dele, mas as pessoas focassem nele como Messias, né, o Messias de Israel, tá? Eu acho que o dia pagão seria santificado. Mas como eles não focam, o foco não é Jesus, não é Yeshua. O foco é beber e tomar cachaça, né? É comer, beber, tomar cachaça. Essas coisas aí. O foco é esse. Muito bom, pastor Kerston. Tom Carlos fala assim: como posso ter contato com esse pastor para ter uma mentoria com ele para fazer parte desse evangelho da restauração? Posso passar o meu contato, né? É o contato do meu WhatsApp, não tem problema passar para vocês, quem quiser falar comigo. DDD 11, né? 985220720. DDD Pode, 11 985220720. E eu posso fazer um merchan aqui também, pode fazer, Josmar? lógico, com certeza. Nós temos um curso também que é via online chamado Contexto Cultural Israelita Judaico do Novo Testamento, tá? É um curso bem acadêmico que é apregoado aí pelo Instituto Bíblico de Israel, tá? E nós pegamos esse curso e demos uma ampliada nele, passamos ali contexto do Novo Testamento, que é bem amplo, mostramos os hebraísmos nominais no grego,
hebraísmos etimológicos, hebraísmos gramaticais, hebraísmos idiomáticos. E nós, dentro desse curso, ensinamos dentro da Midrash hermenêutica judaica, né? E demonstramos ali qual que seria o intertexto a qual os discípulos, o apóstolo Paulo utilizou da Torá e dos profetas ali, que é bem interessante. Uma coisa bem importante, né, Josmar, que a gente já comentou já numa entrevista que a gente fez, tem pessoas que dizem que o Novo Testamento foi adulterado pela Igreja Católica, que alguns pensamentos do Novo Testamento não é judaico. E nesse curso você vai aprender que o Novo Testamento possui um pensamento 100% judaico. Já ouviram falar de tríade cabalista, que é do judaísmo, né? Criado por Shimon Bar Yochai, né? Que é o Rashban ali, né? Que é o precursor do Zohar, né? Então a gente fala um pouquinho sobre isso também da tríade cabalista, que deu origem à trindade do protestantismo aí, né? Então é bem interessante algumas questões nós falarmos sobre isso também. Então esse curso ele vai trazer um conhecimento bem amplo para a pessoa de vocês aí, pessoal. Muito bom, muito bom. Tom Carlos perguntou, mas a gente já respondeu essa pergunta. Mas se o senhor quiser dar uma pincelada aí, pastor, o que você acha das árvores? O que você acha dos pastores que colocam árvore de Natal em cima do altar na igreja? Boa pergunta. Olha, é Carlos, né? No caso, o nome dele, Carlos? Isso, Tom Carlos. Carlos, na realidade, Carlos, eu geralmente eu olho com muita misericórdia para muitos amigos meus que são dessa classe do meio pastoral evangélico. E por que eu olho com misericórdia, Carlos? 75%, isso aqui no caso é um estudo, 75% dos pastores de várias denominações hoje, né? Eles não têm nada de conhecimento, no caso teológico. Entende? Então, ou seja, é muito relativo, porque se a pessoa souber o significado e colocar, aí eu já falo que o camarada é um sem noção. Agora, se o cara. Agora, tem muitas pessoas que colocam porque não sabe, acha que aquilo ali é bom. Tá? Então, ou seja, a minha resposta é: depende de casos e casos. Por que eu falo que depende de casos e casos? Porque vai ter pastor que vai colocar por ignorância, e tem pastor que vai colocar porque ele não quer mudar mesmo. Entendeu? Então, esses que não querem mudar, na minha opinião, é uma pessoa sem noção. Mas a grande maioria que eu sei que coloca é ignorante, no entanto, que o último congresso, que o Josmar estava aqui presente, que a gente fizemos com o Rabino Matheus Landona aqui, né? Josmar aqui em São Bernardo do Campo. Estávamos, sim. Né? Você observou lá que tinha pastores evangélicos e tinha o pessoal do meio judaico messiânico também. E ali a gente estava como uma família, né? E por que era uma família? Pelo fato da gente estar no mesmo propósito e objetivo. E tem muitos que estavam ali que não sabiam sobre esse movimento que achou fantástico e maravilhoso. No entanto, que tem pastores até que me procuram hoje e falam assim: pastor, me passa como que funciona isso aqui, tal, tal. Por exemplo, esse final de semana ministrou um pastor lá na congregação da Assembleia de Deus, que é meu aluno, tá? E ele tá soltando a visão lá dentro da Assembleia, tá? Então, ou seja, para você ver que a visão da restauração, ela alcança, né, todos, e ele falou para mim que ele passou a guardar o Shabat, um assembleano, hein, pessoal? Um pastor assembleano, passou a guardar o Shabat e também tirou a árvore de Natal da casa dele, porque ele entendeu que não tem simbolismo nenhum. Então, ou seja, muitas pessoas precisam no caso de uma instrução. Aí tem pessoas que falam assim, por que ele não sai da Assembleia? Como que o pessoal da Assembleia vai conhecer se ele sair de lá, né? Então eu penso que, assim, se for para ele sair de lá, ele vai sair no tempo certo, mas se tem pessoas lá que ele está auxiliando e ministrando e soltando a verdade aos poucos para a pessoa, não é mais vantajoso do que ele sair? Então eu penso dessa forma também. Então, ou seja, a minha resposta é essa, Josmar. Se o cara souber, ele está sendo conivente com o erro, né? Mas se o cara não souber, eu acho que ele é a gente tem que olhar com misericórdia.
Sim, muito bom, muito bom. Para encerrar, Tom Carlos falou para o senhor aqui: eu quero estar com vocês, como faço para visitar a igreja de vocês, quero ser seu aluno também. O Fábio Sato falou aqui: interessante, estão realmente voltando para as raízes, a obra de Deus está sendo purificada. Glória a Deus. O Carlos, se quiser nos conhecer, Carlos, a nossa congregação está situada aqui em São Bernardo do Campo, né? No bairro Dos Casas, Rua Carlos Kopensky, número 21, bairro Dos Casas. Quem quiser também, Josmar, nos acompanhar no caso, pelo canal do YouTube também, né? Temos lá os cultos ao vivo, temos lá aulas que a gente pega e passa para vocês, grego, de hebraico, de aramaico, né? E o nosso canal do YouTube é chamado Ministério Evangelístico A Caminho de Sião, tá? É só vocês pegarem e procurarem lá no YouTube. Temos também o nosso site, tá ok? E temos também o nosso canal do Instagram também, que vocês podem estar nos procurando lá. Tá ok, pessoal? Muito bom, muito bom. Quero mandar um abraço aqui para o Antônio Lázaro Pimenta, que deve ter chegado agora aqui na nossa live. Estamos encerrando a live. O senhor quiser ver um pouquinho mais, Antônio Lázaro Pimenta, é só você voltar aí o vídeo, tá bom? Para assistir o restante aí do vídeo. Shabbat Shalom, ele falou aqui. Abraço, professor Pimenta de Salvador, da Bahia. Olha só, Shalom para Bahia. Sou baiano e gosto muito da Bahia. Shalom, pessoal. Muito obrigado, pastor Kerston, Bem, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado por esta aula que o senhor deu hoje. Como sempre, né? O senhor dá sempre uma aula quando vem ao podcast da Restauração. E quero agradecer demais a sua presença. E a gente se vê na igreja qualquer dia desses aí. amém, Josmar. Amanhã você está convidado lá. Amanhã a gente vai ter apesar que amanhã o culto não vai ser na igreja, vai ser naquela chácara que você foi lá. Ah, legal. Tá, e você está convidado, viu? Maravilha, tá bom. Para quem quiser ir também é só entrar em contato aí com o pastor Castro, já passou o número de telefone, vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar um link também para quem quiser entrar no grupo da restauração, para quem quiser estar interagindo com as pessoas que são do meio da restauração. E sobre o sorteio da aqui, ó, desses chaveirinhos aqui, do Resgate Judaica é lá no Instagram, tá bom? Vou deixar pro pessoal que comentou aqui. É pro pessoal que comentou, não é pro pessoal de lá do Instagram, tá, pessoal? Para quem comentou aqui, a gente vai fazer um sorteio e vai mandar o resultado lá no Instagram, tá bom? Viu, Josmar? Eu Pode posso dar falar, um pastor. recadinho rápido aqui? Pode dar o recado. Lá pro mês de março, tá? A gente tá para fazer um evento com o Rabino Mateus aqui, tá ok? E Certo. provavelmente a gente vai colocar o seu canal lá para estar também nos ajudando. Eu só tô Maravilha. esperando o Rabino marcar a data com a gente vai fazer um evento aqui. Provavelmente vai ser aqui, ou vai ser no Senforp, que é um teatro que tem aqui em São Bernardo, que cabe 1.500 pessoas, ou vai ser, talvez, ali na Câmara Municipal. Eu tô para fechar com ele, é que ele vai estar em viagem agora em janeiro, fevereiro, que vai ter um congresso no exterior, né? Mas eu Sim. fechando com ele, a gente tá para fazer ou a gente faz um Shabat aqui, né? Ou a gente faz uma, a gente vai pegar ou celebrar então uma festa bíblica, tá? Então é Sim. bem interessante que o ano passado a gente queria fazer a festa de tabernáculos, mas não deu certo, porque estava reformando o teatro. Eu vou ver se eu fecho com ele aí pra gente fazer um evento aqui, tá ok? Maravilha! Um spoiler aí para o pessoal. Então, fiquem ligados aí no Instagram do Podcast da Restauração e no Instagram também da A Caminho de Sião, para que você esteja ligado com essas coisas aí, né? Informado com tudo isso. Então, breve, Rabino Matheus Andona Guimarães aqui em São Paulo. Shalom, Amém, pessoal. pessoal. Muito Amém. obrigado, viu, Pastor Kerson? Amém, meu Shalom. irmão. Amém, shalom. Tchau, Shabbat tchau. shalom a todos aí. Tchau, Shabbat tchau. Shalom.